Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Espero que vocês tenham aproveitado o dia de ontem na presença do Senhor. Hoje nós falaremos da terça-feira, aquilo que Jesus vivenciou na terça-feira. E nós encontramos o relato disso nos evangelhos, nos 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus nós encontramos no capítulo 21, a partir do versículo 18, indo até o capítulo 26, versículo 5. Em Marcos nós temos do capítulo 11, versículo 20, até o capítulo 13, versículo 37. E Lucas, do capítulo 20, versículo 1, até o versículo 22, versículo 6. Olhando então para as atitudes, para o que Jesus fez, o que ele passou na terça-feira, nós podemos constatar, de acordo com o relato bíblico, que Jesus acordou bem cedo, e que bem cedo ele estava junto com os seus discípulos fazendo o caminho de novo, de Betânia para Jerusalém. E ali no caminho de Betânia para Jerusalém, o texto nos diz que Pedro ele se surpreendeu quando passaram no ponto onde Jesus havia amaldiçoado a figueira. Pedro se surpreendeu por ver a figueira ali então totalmente seca desde a sua raiz. Esse fato da figueira estar totalmente seca seria um ensinamento aos discípulos que jamais eles iriam se esquecer, E esse ensinamento iria ficar mais claro para eles após alguns instantes alguns instantes depois, quando eles chegaram no templo. Ao chegarem ali no templo, as lideranças religiosas já cercaram Jesus, querendo ali interrogá-lo, querendo ali questionar a sua autoridade, a autoridade dele, com que autoridade ele vinha fazendo as coisas, com que estava fazendo. Questionar com que autoridade ele tinha expulsado ali os comerciantes do templo. E eles queriam então pegar Jesus em alguma falha, queriam encurralar Jesus, mas Jesus, mais uma vez, tem uma atitude surpreendente, contando ali uma história, a história do homem e sua vinha. Jesus conta então que o proprietário plantou uma vinha e arrendou para os lavradores. E ele se ausentou do país. E ali então, no tempo da colheita, ele mandou seus servos. E ao invés dos lavradores darem a parte devida ao proprietário, eles ali insultaram, eles espancaram o servo e mandaram ele de volta. O proprietário então mandou outro servo. E assim então bateram na cabeça, insultaram e mandaram ele de volta. E a cada vez a violência ia ganhando maior proporção, a cada vez a violência ia aumentando, e assim o proprietário mandou outro servo. E eles então o mataram. E o proprietário então da vinha, o dono da vinha, mandou o seu próprio filho, pensando que, sendo o seu filho, eles respeitariam. Mas até com o próprio filho, os lavradores espancaram e mataram o filho, pensando que poderiam ficar com a sua herança. E Jesus então pergunta aos líderes religiosos
para tirarem a conclusão. Quando o dono da vinha voltasse, o que iria acontecer com os lavradores? Todos eles responderam, todos eles tiveram a mesma resposta de que seriam exterminados e a vinha seria passado para outros lavradores. Amados, eles não perceberam que estavam dando a sua própria sentença. Interessante que, ao contar isso, Jesus queria trazer à memória deles que Deus deu o privilégio aos israelitas de serem o seu povo de propriedade exclusiva de Deus, povo que iria se relacionar com Ele. Mas, a exemplo daquela figueira sem frutos, estava também os israelitas, a nação israelita em relação ao Filho de Deus. Interessante que antes de Jesus, Deus mandou muitos dos seus servos. Muitos foram enviados para fazer com que o povo se despertasse, para fazer com que o povo se arrependesse, que gerasse arrependimento na nação. Mas esses servos que foram enviados por Deus antes de Jesus foram também insultados, maltratados e também mortos. Nós temos o exemplo de Isaías, que foi cerrado ao meio com uma serra de madeira. Tamanho a repulsa do povo em relação aos servos enviados por Deus. Então Deus completou o seu propósito enviando o seu único filho. Mandou antes vários servos e agora ele manda o seu próprio filho, e que o filho teria o mesmo destino, seria insultado, seria espancado e morto. Teria o mesmo destino de todos os outros servos. Amados, a sentença que a liderança religiosa declarou para Jesus, respondeu para Jesus, seriam exterminados, não demorou muito para acontecer. E no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém, ela foi sitiada pelo Império Romano e provavelmente muitos dos que estavam naquela terça-feira ali encurralando Jesus, muitos deles ali com certeza foram assolados pelos soldados romanos. Os discípulos devem ter se lembrado, daquela profecia de Jesus, daquele ensinamento em que a figueira sem fruto, ela secaria, e que a vinha passaria à mão de outras pessoas, ou seja, passaria à mão dos gentios, passaria à mão daqueles que crescem em Jesus. Os líderes religiosos, então, percebendo que era contra eles o plano, que era contra eles as palavras de Jesus, eles então planejaram prender Jesus, arrumando pessoas do próprio povo, para que fizessem perguntas para tentar acusar Jesus. Levantaram ali então pessoas para questionar com questões polêmicas, e é onde nós temos ali Jesus respondendo se era lícito pagar tributo ao imperador,
querendo pegar. Se ele respondesse positivamente, o povo iria ficar contra ele. Se ele respondesse negativamente, o imperador seria contra ele, eles teriam motivo. E então, sabiamente, Jesus pede uma moeda e pergunta: de quem é essa efígie? E falaram então: é de César. E ele responde: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amados, aquela terça-feira foi de muito embate, mas em cada um deles Jesus ia respondendo e calando com sabedoria a boca de todos eles, e eles não tinham acusação ali contra Jesus. Ao saírem do templo, os discípulos se admiram com a construção e dizem para Jesus: olha que pedras enormes, que construção magnífica, que construção bela. E Jesus então afirma que tudo aquilo seria destruído e que não ficaria pedra sobre pedra. Parecia impossível aos olhos humanos, mas falamos que começou 70 depois de Cristo, com a invasão do Império Romano, começou aquilo que parecia então impossível. E aí, por decreto de Nero, só restou um pedaço do muro para que ficasse como testemunho e lamento do povo. E esse pedaço que ficou existe até hoje e é o Muro das Lamentações em Israel. As ruínas que restaram foram totalmente destruídas pelos muçulmanos quando construíram a sua mesquita. Jesus, ele afirmou que a destruição do templo seria o princípio das dores, seria o princípio das dores, de que haveriam guerras e revoluções na história, e é o que nós temos visto. E ele disse que o fim estaria longe ainda, que teríamos terremotos, epidemias, fome em vários lugares do mundo, sinais cósmicos, perseguição e assim a perplexidade por causa de revoltas e ondas no mar. Todas essas coisas seriam sinais do princípio das dores. E nós temos visto muitas coisas assim acontecerem. Ainda na tarde daquela terça-feira, o Sinédrio se reuniu e decidiu ali então que de fato iriam prender e matar Jesus ao final da festa da Páscoa, para não causar revolta na população, na cidade. Mas, curiosamente, enquanto o Sinédrio decidia isso, Jesus disse aos seus discípulos que dali dentre 2 dias ele seria entregue aos inimigos. Foi quando então Satanás entra na vida de Judas e Judas se propõe a ser o traidor de Jesus, entregando ele aos inimigos. Amados, Judas esperava apenas uma melhor ocasião para entregar Jesus. Na terça-feira, nós podemos observar então que foi um dia de embates, que foi o dia em que o Sinédrio decidiu que iria prender e matar Jesus. Foi o dia que Judas decidiu que trairia Jesus. Eu quero perguntar a você: como tem sido as suas atitudes? Você tem traído Jesus? Você tem tido embates questionadores a respeito de Jesus? Que tipo de decisão você tem tomado a respeito daquele que veio para ser o Salvador do mundo, aquele que veio para dar a sua vida ao mundo? Que Deus te abençoe, que Deus traga ensinamentos eternos para a sua vida
em nome de Jesus.